Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, Nova Cidade, ideias para uma nova cidade. No programa de hoje a gente recebe Márcio Matheus, presidente do CELURB, Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana, que atua em nível nacional, e Carlos Rossim, especialista em sustentabilidade. No programa de hoje, especificamente, a gente vai falar de uma viagem que o Márcio Matheus fez para os Estados Unidos, Washington, onde ele celebrou um convênio com as empresas do setor que vai trazer muitas novidades para as cidades brasileiras em termos de coleta de resíduos. Mas antes, Márcio, eu queria começar com uma pergunta que a gente já tratou uns programas atrás, a questão da aprovação daquela lei que não permite mais a construção de aterros sanitários nas áreas de proteção. Queria saber quais as consequências disso. Olha, Renato, a lei permitia. Né? A lei, que era o Código Florestal, aliás, ela garantia, ela foi criada efetivamente para gerar espaços, para permitir que houvesse espaços para você criar infraestruturas de gestão de resíduos para dar conta da gestão de resíduos do nosso país. E houve algumas ações, né, diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra as disposições. Essa lei era o Código Florestal, que autorizava, né, a gestão, o uso de áreas de preservação permanente para serviços de utilidade pública, entre eles a gestão de resíduos. E essa dicção da lei foi questionada por uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Procuradoria-Geral da República e por um partido político. E o Supremo, ao decidir essa questão, ele acabou entendendo, né, assim, ao nosso ver, equivocadamente, né, ou de uma forma mais restrita, que essa atividade não é de utilidade pública, que a gestão de resíduos não é de utilidade pública para fins de utilização de áreas de preservação permanente. Com isso, Renato, nós corremos um risco de colapsar todo o sistema de resíduos, todo o sistema de coleta e destinação ambientalmente adequada de resíduos no país. Então, essa é uma questão que a gente precisa colocar muita luz, porque ainda há muita confusão. E o que a gente percebe, Renato, na instrução desse processo junto ao Supremo, não se ouviu tecnicamente, né, o setor, não houve uma participação, houve uma instrução um tanto desequilibrada, podemos dizer assim, né, com a visão, e na ânsia de se proteger, não se pensou, não se conhece a questão dos resíduos, se confundiu na realidade, na prática, a gente viu que houve uma confusão entre lixão e aterro sanitário. Então, Márcio, isso ia ser minha segunda pergunta, porque eu vi alguns trechos, alguns ministros confundindo o aterro com lixão, quer dizer... Confundindo o problema com a solução. Isso, Renato, é assim também vamos colocar luz nesse debate. O que é um lixão? O lixão é uma deposição irregular sobre o terreno
a céu aberto, sem qualquer cobertura de resíduos numa área aberta. Isso faz o que aconteça o seguinte problema, Renato. Em primeiro lugar, ela atrai vetores de doença, atrai animais sinantrópicos que vão servir de vetores para diversas doenças. Essa é a primeira questão. Depois, aquele resíduo em decomposição, ele gera um chorume, um líquido da decomposição orgânica daquele material, que acaba penetrando no solo, afetando os corpos hídricos, contaminando nascentes, os lençóis freáticos. Então ele é uma fonte de contaminação do próprio solo e de corpos hídricos. Ele acaba muitas vezes sendo carreado para rios, é um fator de contaminação alto. E além disso, também ele gera os gases do efeito estufa, o metano, sem nenhum tratamento. Então hoje, um lixão é considerado a maior fonte de poluição do planeta. Tá? É uma disposição irregular, desordenada, de qualquer modo, jogado sobre a terra. Então você vai lá e começa a depositar resíduo. É um bota fora qualquer, como a população conhece isso. E tem aquela questão, Márcio, que você sempre deixa frisado aqui. Eles estão proibidos desde 51, é isso? Desde 54. 54. A legislação brasileira, preocupada com isso, desde 54. Corremos risco, Renato, de chegarmos até... Por exemplo, se nós continuarmos no ritmo que nós estamos hoje, de implementação da política, de eliminação desses lixões, nós vararmos um século, o país convivendo há um século com um problema dessa natureza, né? Inclusive frustrando os compromissos internacionais que o Brasil assumiu perante a ONU, né? De diminuir, de equacionar essa questão da disposição irregular de resíduos lá no meio ambiente, tá? Que ele deveria resolver isso aqui até 2030. Se continuar no ritmo que está, nós corremos o risco de não conseguir cumprir essa meta antes de 2060. Então, olha, ou seja, nós estamos nos aproximando há quase 80 anos de um problema que vem... Esse é um problema grave que precisa ser entendido. Então, voltando na questão da decisão, se você me permitir. Então, houve essa confusão. E quando você fala do aterro, o aterro foi concebido justamente para eliminar os lixões. Ele veio para substituir os lixões. E o que é o aterro? Um aterro é um aterro sanitário. Ele atende requisitos sanitários e ambientais. E é interessante, Renato, porque o pessoal fala, por que APP? O que é uma APP? Para você, por que proibiram, então, em área de APP? APP, e aí eu até peço, né, depois o Rossim pode me complementar nesse raciocínio, tecnicamente, né, como especialista em sustentabilidade, né, como um engenheiro que conhece bem essa área, mas o que a gente posso já te adiantar é o seguinte: uma APP, ela não é uma grande área delimitada, uma área de conservação. Elas são pequenas áreas, pontos, né, se você olhar o tamanho do ambiente, são pontos, são pequenas áreas de interesse de preservação dos recursos hídricos. Então, por exemplo, onde há nascente, onde há taludes, inclinação, e você tem que deixar a mata ali para preservar, para que não haja movimentação de sedimentos e esses sedimentos sejam carreados para rios, assoreando nascentes, e com isso a água é fator de vida, é indutor de vida, né? Então as propriedades bióticas da água, as propriedades físico-químicas da água, esse é o bem a ser protegido. Quando você faz um aterro, isso é levado em consideração. A obra de engenharia considera isso. Ela supre isso. E é interessante, Renato, porque o nome aterro, quando você fala aterro, o pessoal fala, mas tem aterro em área de APP? É lógico que tem aterro em área de APP. Porque as APPs, o aterro ele é feito em área baixa, para onde a água carreia, em depressões de terreno, ou em regiões mais baixas. Você não vai cavar, obviamente, para depois aterrar. Você vai aterrar áreas baixas, áreas que têm depressão. É assim que o mundo inteiro usa isso, a não ser quando você não tem essa condição. Mas é isso, por isso o nome é aterro. Nós vamos aterrar, né?
E vamos aterrar de forma ordenada, com compactação de solo, com compressão daquele material para ocupar o menor nível possível, com drenagem de chorume, captação de chorume para tratamento, tá? Ou em estação de tratamento de efluentes, ou por osmose reversa. Então aquilo é tudo tratado. Você tem toda uma drenagem de captação de gases para pegar esses gases, ou então queimar esses gases para que eles não gerem o efeito estufa, ou então você aproveita esses gases para fazer usina de biogás, ou usar esse gás para colocar na rede de gás renovável para baratear a cocção de alimento. O estágio dos aterros sanitários hoje são aterros modernos, com outra roupagem, geram energia limpa, geram gás renovável, tá? Tem uma série, geram oportunidades de reciclagem desse material, usando a logística que carrega esses materiais em grande escala, melhorando os níveis de sustentabilidade. Então, a percepção, as pessoas não conhecem. Como nós temos ainda mais de 3 mil lixões no país, o pessoal pensa que o aterro é aquele lixão Sim. que ele via. Ele não, peraí, mas é onde leva lixo? Onde leva lixo é lixão. Ah, mas está levando para o aterro. Ele não sabe, para ele lá é um lixão. E aí começa a uma confusão. E as pessoas também, Renato, assim como a grande maioria, conhece o lixo até a hora que pega na porta. Depois do processo, é só quem trabalha, quem entende essa cadeia, né? Talvez isso aí, e essa confusão, infelizmente, chegou até a mais alta corte do país, né? E que precisa, então, melhorar a intelecção, melhorar a discussão, rever essa matéria, sob risco da gente ter um colapso no sistema. Hoje, a grande massa, toda a massa de resíduos hoje, aquilo que não é aproveitado, os nossos baixos índices de reciclagem, ela acabam indo para os aterros. Não é por vontade dos aterros, é porque esse material, a reciclagem no Brasil, ela ainda não é uma indústria que está ativa, ela precisava ser mais incentivada. Então ela vai para lá porque ela foi rejeitada economicamente. E outra coisa, Renato, nós não produzimos lixo no setor. Quem produz lixo é quem vai lá no meio ambiente, tira o material, processa, distribui e consome. E esse material tem que voltar para algum lugar. Por isso que a atividade é de saneamento, ela vai sanear esse processo. Essa sobra que tem, ela vai sanear. Então a nossa atividade é uma atividade de saneamento, eu vou sanear isso. E para onde nós vamos mandar o resíduo? Não há saída, a Terra é um sistema fechado. Ou ela vai para a água, e é o que você está vendo aí quando você tem o lixão, chove, vai para a água, carrega para a água, da água dos rios vai para o mar, e aí você está vendo aí oceano contaminado, ilhas de resíduos pelo mundo. É óbvio, porque a destinação é ambientalmente errada. Se ela tivesse coberta, compactada, estava sendo tratada. E outra, aí você olha esse aterro. O aterro é um grande biodigestor. Aquele material vai sendo decomposto. Você ajuda a natureza na decomposição quando você coloca lá. Ou você coloca na água, ou você coloca na terra, ou se você queimar, vai para o gás. Ele vira gás, vai para a atmosfera. Tá? Eu acho que até o Rocinho, até nessa questão seria importante a questão que nós temos hoje aí, ou o reaproveitamento econômico do resíduo. É desejável, é uma meta, nós temos que procurar cada vez mais. E enquanto isso não acontece, o que você faz com os 80 milhões de toneladas de resíduos geradas anualmente? Vão para onde, Renato? Se você inviabilizou a solução do país, que é essa daí. Por conta disso, 80% ou mais, no caso de São Paulo, todos os aterros, de alguma forma, eles tangenciam, perpassam áreas de APP. Só que o eventual prejuízo que haveria APP, a obra de engenharia saneou. Ele preservou todas as propriedades bióticas, físicas, químicas dessa APP. Então, há uma desinformação, há um desconhecimento. Então, o que nós estamos pensando, buscando tal, é realmente levar mais esclarecimento para essa questão, para que a decisão jurídica se concilie com a técnica, sob pena de nós termos um grande colapso em todo o sistema de coleta, de destinação ambientalmente adequada no país. E acho que isso já virou matéria, a grande mídia já compreendeu,
né? Já percebeu o impacto disso, né? E nós estamos buscando o esclarecimento, buscando a informação para que se tenha dimensão e que nós consigamos, né, equacionar esse problema. Porque a intenção, a gente percebeu, a intenção do Supremo foi a intenção de preservar, e é importante, tem que se preservar mesmo as APPs. O que faltou, acho que foi uma informação técnica do ECA que mostrar o seguinte, olha, ele pode passar na área da APP, mas ele preserva a APP. Ele não é o problema, ele é a solução para isso. Eu acho que faltou uma melhor instrução. Essa é a percepção da área técnica, e aí eu acho que gostaria aqui de passar aqui, né, essa palavra para que o engenheiro Rossim pudesse aprofundar. Então, Rossim, eu te faço uma pergunta, Rossim. Essa alteração na lei foi um projeto de lei que a gente supõe que tenha sido feito por técnicos. Sei lá. Para mim a gente espera isso. Agora, como que você explica que tenha chegado essa lei no Supremo de maneira que ela perpetue que ela faça um retrocesso na questão dos resíduos? Como que é possível ter chegado essa lei no Supremo, sendo que ela é um retrocesso? É que, eu acho que o grande foco na discussão era a questão da expansão agrícola, as áreas rurais, e o tema de saneamento era um outro tema que estava aqui, vamos dizer, num outro patamar, que é a discussão do que é de utilidade pública. Então, o foco inicial era voltado à questão rural. Por quê? Como bem colocado aqui pelo Sr. Matheus, o objetivo da APP, obviamente, ela é proteger os corpos hídricos do movimento de sedimentos. Esse é o principal objetivo da APP. Por isso que ele visa o que é perto das margens dos rios. Então, você põe uma vegetação, por quê? Porque quando chove, obviamente, a floresta, a mata, as folhas, ela vai amortecer fisicamente aquela gota d'água, aquela chuva, que vai, obviamente, com aquela velocidade, ele corta aquela velocidade da água, ou seja, ele diminui a velocidade do movimento do sedimento, que, obviamente, naturalmente, por gravidade, ia acabar no rio. Mesma coisa com uma encosta ou numa área de inclinação, você tem uma vegetação, ele faz o papel para amortecer naquela lá. Por que isso na área rural é importante? Porque muitas vezes, até por falta de conhecimento de alguns produtores rurais e pelo relevo que a gente tem aqui no Brasil, especialmente aqui na área sudeste e sul, são poucos, às vezes, aquele produtor rural que faz uma curva de nível, por exemplo, no morro. O que a curva de nível faz? Ele ajuda que aqueles sedimentos ficam retidos lá, ele não desce o morro todo e vai parar no rio, vai fazer o assoreamento do rio. Então tem essa preocupação com essa movimentação, quem faz a curva de nível. Então, quando você cria uma legislação dessa forma, você basicamente está fazendo o seguinte, bom, já que você talvez não faça a curva de nível, a floresta vai fazer esse papel. Esse acaba sendo, vamos dizer, uma forma para que essa proteção aconteça. Agora, em obras que são de utilidade pública, rodovias, toda a área de saneamento, seja ela água, esgoto, resíduos sólidos, drenagem, são obras que, como ele tem de importância para a sociedade, obviamente ele vai se atentar aos impactos e todo o processo de drenagem ou de movimentação dos solos que você tem que se preocupar. No caso de resíduos sólidos ainda é mais alarmante essa questão, porque é o seguinte, é uma obra de geotecnia. Do ponto de vista de engenharia, a matéria que dita as regras de como você monta são as matérias voltadas à movimentação mecânica do solo. Então, obviamente, são técnicos que são especialistas em sedimentos. É a única coisa que eles realmente sabem fazer. É drenagem, é movimentação de sedimentos. Então, a preocupação de capturar e não deixar essa movimentação acontecer é muito grande. Até porque você vai ter um colapso do próprio sistema do próprio aterro. Você está juntando terra. Então, veja, assim, dentro de todas as engenharias que podem ter, essa é que vai estar mais preocupada com o tema. Ok. Nova Cidade, entrevista Márcio Matheus e Carlos Rossim. Márcio Matheus é presidente do CELURB, Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana, que atua em nível nacional. Carlos Rossim, como você acabou de ver, especialista em sustentabilidade. Márcio, você acaba de voltar de Washington, onde você foi celebrar um acordo com o setor de coleta de resíduos nos Estados Unidos. Do que se trata esse convênio, Márcio? Renato, o nosso sindicato, ele estabeleceu um acordo de cooperação com a National Waste and Recycling Association.
Essa é a grande entidade, né, uma grande associação do setor de resíduos norte-americano, que pega os maiores grupos, as maiores empresas, que respondem efetivamente pelo mercado de coleta, né, tratamento e destinação final de resíduos nos Estados Unidos. E ela tem muita identidade com o nosso setor, né? E a identidade, inclusive, com a solução que foi adotada no Brasil, que é essa solução de aterros. Os Estados Unidos, eles tinham na década, né, até o início da década de 90, eles tinham 20 mil lixões. Eles têm 19 mil municípios, praticamente tinham um lixão por cada município. Então, já a partir da década, eles começaram a pensar soluções também, pensando na solução de aterro. E o que eles fizeram? Eles têm um desafio, é um país continental. Por ser um país continental, né, de grandes dimensões, com municípios dispersos de baixa densidade demográfica, a questão logística é muito importante. Então, fazer a captação de todos esses resíduos, porque essa indústria, essa atividade, Renato, é assim, você imagina, tudo que o setor produtivo produziu, colocou no comércio, o comércio distribuiu e chegou até as casas das pessoas, nós temos que fazer a grande reversão do resíduo que sobrou de toda essa atividade. O que tinha na indústria, o que teve no comércio e o que tem nas casas das pessoas, nos domicílios, nas residências, em função do consumo. Então, ou seja, nessa relação, você faz o inverso, você faz o caminho inverso. É uma grande atividade logística, uma monstruosa atividade logística, que pega porta a porta, na casa de cada uma das pessoas. E traz de volta para um local, para uma estação de transbordo. Você tem que ter uma logística de movimentar isso aí. Os Estados Unidos eliminaram os lixões? Eles eliminaram todos os lixões e eles fizeram o quê? Os Estados Unidos, de forma bem prática, eles criaram os chamados aterros sanitários. Como eles têm pequenos municípios, eles criaram soluções regionalizadas. Eles pegaram uma região em que tem vários pequenos municípios, esses municípios se unem, e todos destinam para um único aterro. Isso faz com que eles dividam os custos, eles conseguem ter uma estrutura que tem escala, viabilizam a estrutura para funcionar. Para você criar uma solução de aterros, você precisa ter no mínimo, trabalhar minimamente com 200 toneladas dia. Para você ter um bom aterro regional, o ideal é que você consiga trabalhar acima de 1.000 toneladas dia. Tá? Aí você começa, para atender uma boa região, você dá escala, você barateia custos para os municípios. Então eles adotaram essa solução, eliminaram todos os lixões. E mais do que isso, aproveitaram essa estrutura para gerar energia, né, waste energy, né, energia limpa, energia elétrica limpa, usando a queima do gás proveniente dos aterros. Como eu falei, Renato, o aterro é um grande biodigestor. Ele ajuda a decomposição, se aproveita os gases e, além disso, aproveitaram também a estrutura, né? Aproveitaram também a estrutura daqueles aterros, que eles chamam hoje de aterros modernos, né? O aterro é uma roupagem moderna, para fazer triagem de resíduos e gerar material reciclável. Hoje, os Estados Unidos, ele chega na massa de resíduos que ele recebe nos aterros, ele consegue reciclar 34% da massa de resíduos nos aterros. Ou seja, racionalizando a logística, né, para ter ganhos na questão da sustentabilidade, reaproveitar a matéria-prima para a produção, para a cadeia produtiva, vinda desse material, para destinar de forma mais barata para os municípios e equacionar essa questão. Então, essa inteligência deles, a inteligência regulatória, a inteligência de comunicação, como se articulou a solução, né? Porque a gente percebe ainda que o país patina por falta de conhecimento. Então nós precisamos melhorar o intercâmbio, melhorar a comunicação, melhorar o conhecimento sobre essa área, como nós falamos. A gente percebe que há muita desinformação, há muita falta de conhecimento. A gente tem vindo, né, Renato, aqui, às vezes também, no programa, buscando colocar luz sobre esse debate, né, mostrar as diferenças, para que haja um aprendizado.
esse aprendizado, as pessoas não se preocupam. Depois de o resíduo retirado, não se preocupam com o que acontece, como é o processo. E esse processo ele precisa ser entendido, né? E hoje nós temos assim uma solução. E o Brasil evoluiu muito também. Isso nós temos que fazer, nós temos que reconhecer isso, nós temos que reverenciar a engenharia brasileira. O nível, a qualidade das soluções de aterro que nós temos no Brasil hoje são elevadíssimas. Então, muitas vezes servem de exemplo até para o mundo. O Banco Mundial, consultores do Banco Mundial reconhecem a qualidade dos nossos aterros. Nós temos soluções de aterro aqui, aterros com geração de energia, com geração de gás renovável, com muitas tecnologias agregadas, né, cuidando de logística reversa pré-consumo, recuperação de metais. É que as pessoas não conhecem, fica afastado, fica longe, né? Tem a sua atividade ali. Por isso que é importante a gente colocar a luz nesse debate. E essa integração com os Estados Unidos é isso, olha, aprender com eles, como eles passaram, como eles vivenciaram isso, para que haja uma inteligência de escala. Resíduo é atividade logística, e a atividade logística ela precisa de inteligência de escala para que ela possa ser eficiente. Essa cooperação é nesse sentido, esse aprendizado, e de um país que tem os mesmos desafios continentais, né, que nós temos. A nossa semelhança é com os Estados Unidos, não é com o mundo europeu. Talvez aí o Rossim, como especialista, possa aprofundar um pouco mais esse debate. Rossim, a gente viveu aí ultimamente, na mídia, nas últimas semanas, a questão do lixo plástico que contamina os mares. Como que um lixo vai parar no mar? O plástico. Bom, como foi colocado aqui para o senhor Matheus, muitas vezes a gente tem aquela impressão de que o plástico está lá porque obviamente foi ou uma cidade no litoral, ou foi o pessoal que está lá na praia, ou barcos, enfim, algo linkado ao mar. Mas de fato, 80% desse resíduo que está lá está vindo de dentro do continente. São exatamente o que nós estamos falando aqui dos lixões, que não são os aterros sanitários, porque os aterros sanitários ele tem toda essa cobertura. O lixão, obviamente, por ser aberto e tal, o que acontece? Você chove, quer dizer, plástico é leve. Lixões, então, com certeza. Aquele material é carregado, cai no rio, do rio vai seguindo até que chega no oceano. Ele é material leve, ele não vai afundar, ele vai flutuar, enfim. Então, eu acho que é uma grande oportunidade de dar o olhar efetivamente do que está por trás disso. Se você me permitir, tem uma coisa importante com relação também ao plástico nos oceanos, que também desperta uma outra discussão, que é a questão dos recicláveis. Acho que boa parte das pessoas talvez não tenham conhecimento de que até dezembro do ano passado, o grande comprador de material recicláveis do mundo era a China. Pra você ter uma ideia, metade do material reciclável do mundo era comprado pela China. Metade. E aí você fala assim, metade por quê? A gente não compra um monte de material chinês no mundo inteiro, made in China? A indústria do mundo está na China. Quem é a indústria que vai conseguir, que vai ter interesse de ter os insumos, né, do reciclável e tudo mais? Porque a indústria está lá, o material volta lá, quer lá. Enfim, então até aí tudo bem, até dezembro é o grande comprador. O que aconteceu? A partir do começo desse ano, a China parou de comprar do mundo. Ela colocou uma série de restrições e não está mais comprando. A Europa, 40% do plástico europeu, as grandes modelos de reciclagem europeia que a gente sempre escuta, 40% do plástico dele era vendido para a China. Nos Estados Unidos, conversando com o pessoal da National Waste, eles estavam informando que no local que nós estávamos visitando, a costa leste, né, dos Estados Unidos, que obviamente é distante da China no sentido logístico, eles só mandavam 5% do material reciclável, eles vendiam para a China. Até dezembro, o preço pago pelo chinês era $100 a tonelada. E a partir de janeiro foi para $5 a tonelada. Inviabilizou. O mundo está em crise. O europeu provavelmente ele vai ter que buscar outras alternativas. Muito provável, ele vai provavelmente incinerar ou vai ter que mandar esse material para algum outro local. Porque a área física ele não tem a mesma disponibilidade. O americano, obviamente, ele tem seus aterros, então obviamente vai acentuar provavelmente também a disposição para os aterros sanitários. O australiano também vai seguir esse caminho. O australiano que tinha grandes índices de reciclagem. Se você pega as matérias que estão vindo
de Sydney e tudo mais, você vai ver que eles estão com um grande colapso no sistema, porque não consegue, já não tem mais um comprador, o que ele vai fazer com aquele material? Eles, por sorte, eles têm um local de destinação, eles têm os aterros, então eles vão ter que reverter isso, vai ter que conversar novamente com a sociedade sobre essa questão, porque a não ser que você ponha incentivos, abaixa ainda mais os tributos no reciclável para ele se tornar um material atrativo para a indústria. Porque você concorre com as commodities, como nós conversamos no outro programa. Esse é o fato, essa é o que tem que ser esclarecido para a população. Bom, Rocinho, já temos um tema para o próximo programa. Márcio, obrigado pela visita. Rocinho, obrigado pela visita. E o programa Nova Cidade volta na próxima semana. Eu que agradeço, Renato. E aí, queria